Olá, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, demais amigos. Buscando nas obras de Joana de Ângeles, a qual é mentora de Divaldo Pereira Franco, o espírito que ajudou na codificação do Espiritismo, trazendo inclusive duas mensagens no livro O Evangelho o Segundo Espiritismo, compôs, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, uma extensa obra, mas dentre elas, a principal a que eu tive contato foi a série psicológica de Joana de Ângeles, que, ao fim e ao cabo, ensina a questão central do espiritismo, da filosofia espírita, que é o autoconhecimento. Ao longo de 16 volumes da obra, Joana de Ângeles vem traçando todos os assuntos que a filosofia nos coloca, que a psicologia nos coloca como fundamentais para o conhecimento humano. E como o trabalho dela é de fazer uma ponte entre a psicologia espírita e a psicologia atual, com muitos ensinamentos acerca da obra de Kardec. Em um dos livros, Joana de Ângeles, a mentora, vai trazer dois: Amor Imbatível, Amor, e O Despertar do Espírito. Vai nos trazer, nos mostra, nos coloca em contato com um autor de grande valia no campo da psicologia. Trata-se de Viktor Frankl, psiquiatra, psicólogo, neurologista, que foi preso e torturado nos campos de concentração nazista na época da Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl, ali, buscou inspiração, já trabalhando como médico, psiquiatra em hospitais na época, foi preso e deu a sua contribuição para a humanidade e para aqueles que conviveram com ele ao longo desse período de 3 anos nos campos de concentração, passando por 4 campos de concentração e sobrevivendo à morte terrível e ao suicídio a que muitos colegas deles eram levados, seja por falta de vontade de comida, de comer, de se alimentar, o que era muito pouco na época, segundo relatos eram migalhas diárias. Então, a pessoa preso perdia o sentido da vida, que é o foco do nosso tema, que é o tema de hoje, e com isso se deixava levar pela morte por inanição, ou seja, não queria tomar mais nem a sopa, que era rala, e muito menos levantar da cama, ficava ali esperando pela morte. Outros tantos se atiravam nas cercas elétricas, buscando seus próprios suicídios. Muitos outros morriam acerca de torturas, mesmo nos trabalhos forçados, ou iam para as câmaras de gás, onde eram queimados. Viktor Frankl sobreviveu a tudo isso e trouxe para a humanidade o que ele já havia desenvolvido, que é a teoria de sentido da vida, em busca de sentido existencial. Dizia ele para aqueles que estavam ao seu lado, em que eles precisavam ter um motivo para sair dali e trabalhar sua vida. Então, alguns era a edição de um livro, para outros era abraçar seu ente querido, seu amado, outros eram desenvolver alguma arte, enfim, que no futuro cada um deles teria uma esperança para sair dali e trabalhar o sentido da vida. Ele desenvolveu então a logoterapia, logos, sentido, a terapia do sentido. Joana de Ângeles traz em sua obra de forma magistral, porque entendeu que esse seria um conceito relevante no campo da psicologia. Ela que estudou ao longo de mais de 50 anos na espiritualidade, treinando inclusive com renomados psicólogos que vieram reencarnar na Terra, na nossa época. Viktor Frankl, em 1953, desenvolveu o termo vazio, segundo ele, o vazio existencial, que é o contrário da busca de sentido. Quando tu não tem nenhum sentido, tu cai no vazio existencial. E esse vazio, como o nome já está a dizer, te traz a depressão, te traz a falta de sentido na vida, levando a não ter objetivo outro que não esperar
pela morte, ou muitos até em desespero pelo suicídio. A exemplo dos campos de concentração nazista, na época da Segunda Guerra Mundial. Em algum resumo desse ensino sobre logoterapia, que Viktor Frankl começa com o livro Em Busca de Sentido, onde a gente toma contato pela nossa mentora Joana de Angelis ali. Ela vai falar de forma magistral nessa obra Amor Imbatível, Amor. Ela vai nos falar, vou ler o capítulo em que ela menciona o vazio existencial, é o capítulo 5, Amor Imbatível, Amor, da série psicológica, Joana de Angelis. O capítulo 5 é destinado à busca do sentido existencial. E aí ela vai escrevendo, da página 93 a 105, né, portanto é bem extenso o assunto, o que não daria para nós abordarmos neste momento, por ser uma edição de pouco tempo nesse momento. Então ela diz assim, à medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, ressalvados alguns que permanecerão sem a contribuição da consciência, e aí eu faço um parênteses aí para esse consciência, né? O despertar da consciência é o ensino básico que Joana de Angelis veio nos trazer, o despertar da consciência, para que nós tomemos consciência da nossa vivência, né? Entremos em contato com o nosso espírito, né? Onde está a nossa consciência e onde os espíritos nos dizem que é onde está Deus. O ser psicológico passa a sobressair conduzindo de início a carga dos atavismos que deverão ser remanejados, diluindo aqueles que de natureza perturbadora e aprimorando aqueles outros que se transformarão em fontes de alegria, de prazer e de paz. Viver de forma possível é o desafio da melhor... Eu vou reler. Viver da melhor forma possível é o desafio imediato. Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência propiciam para bem viver. Realizações internas para o desenvolvimento ético adequado que proporcionam um bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. Tal conquista sempre se consegue mediante o esforço da não aceitação comodista, ou seja, sair da área de conforto, partindo-se para a luta de crescimento pessoal e de transformação ambiental que facultam a existência feliz. Segue a mentora. Cada etapa vencida, portanto, capacita o ser para as porvindouras que lhe cumpre conquistar. Diante dos desafios, diz a mentora que nós devemos lutar, saindo da forma comodista, como é comum em nós. O vazio existencial, diz ela. Segundo Viktor Frankl, em seus estudos e aplicações logoterápicos, dois fenômenos que respondem pelo vazio existencial: a perda de alguns instintos animais básicos que lhe davam segurança e o desaparecimento das tradições que se diluem e antes eram-lhes paradigmas de equilíbrio. Diante disso, o indivíduo é obrigado a escolher com discernimento para eleger, dando surgimento a outro tipo de instinto de sobrevivência para prosseguir lutando. Sem uma decisão clara, torna-se um instrumento de outros, agindo conforme as demais pessoas em atitudes conformistas, não reagindo aos impositivos do meio, perdendo-se sem motivação ou se deixa conduzir pelos interesses do grupo. Frisei, adotando, conforme o mesmo que lhe impõe, comportamentos agressivos, anulando o seu interesse e alterando o seu campo de ação. Nesse vazio que surge por falta de motivação real, para prosseguir, foge para o alcoolismo, para as drogas, para o sexo ou tomba em depressão. E nessa busca desesperada em que a gente buscar prazeres, a gente acaba com uma expectativa acima da ideal, acima do meio termo, e acaba por se perder em meio à depressão, à tristeza e
perdendo o sentido, o contato, o sentido com a vida. Em tempos de que são grandes as nossas expectativas, são grandes as exigências da mídia para que sejamos felizes, contanto que aproveitemos da materialidade em detrimento da espiritualidade, é necessário que se diga da importância de trabalhar o nosso lado interno, a nossa filosofia de vida. E a experiência nos tem mostrado que a filosofia espírita é um bom caminho para se ter uma certa harmonia e um certo sentido para a vida, a de aprender a nos renovarmos a cada dia, a buscarmos a renovação interior, a buscarmos a esperança em dias melhores e a de que somos nós os responsáveis pela nossa vida. Somos nós que fizemos as nossas escolhas para o nosso presente e para o nosso futuro. Com isso, eu agradeço a todos e peço que reflitam e tomem, assim que possível, contato com a obra de Joana de Anjos, a mentora de Divaldo Pereira Franco, a que muitos conhecimentos têm a nos trazer, especialmente neste livro Despertar do Espírito, Amor Imbatível Amor, da série psicológica de Joana de Ângeles, e também convido a todos para a leitura do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Muito obrigado a todos, que a paz e a harmonia estejam com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.